Pessoal, deixa eu fazer acho que é mais um desabafo rápido aqui, ou acho que não é um desabafo, acho que é mais uma reflexão a respeito de um tema, mas eu queria sair um pouco desse lugar comum do bullying, porque todo mundo aqui já sabe que esse comportamento é inadequado, todo mundo já sabe que isso é errado, todo mundo já sabe disso, né? A questão é que eu atendi hoje um menino que é um menino até, né? Eu não tenho certeza se ele é nível um ou nível 2, até acho que ele é nível 2, porque, embora seja uma criança de inteligência normal, ele é uma criança que ele enfrenta problemas comportamentais, problemas de socialização muito significativos. Ele precisa de muito apoio, incluindo para algumas coisas de atividade de vida prática mesmo. Então, eu tenho a impressão que ele é um autista nível 2 de suporte. Isso é irrelevante, isso não importa, porque o bullying ele não diz respeito ao nível do transtorno do espectro do autismo e nem ao transtorno propriamente dito. Mas eu queria fazer uma reflexão a respeito de que nós precisaríamos, é o que eu falo, né, furar a tal da bolha azul, né? Esse furar a tal da bolha azul é o seguinte: a gente que vive o autismo todos os dias, né? Quer dizer, eu não passo um dia da minha vida sem falar sobre esse tema, sem atender uma criança autista, sem conversar com o pai sobre o autismo. E as pessoas que são pais, que são mães, que são familiares de autista, mesma coisa, né? Ou as próprias pessoas autistas, agora eu estou falando de um adolescente, de um jovem, de um adulto, a mesma coisa. Essas pessoas, elas falam de autismo todos os dias, elas vivenciam o autismo todos os dias, mesmo que elas não estejam no transtorno do espectro do autismo. Então, isso faz com que a gente tenha a falsa percepção que todo mundo entende de autismo. Eu estava dando uma aula recentemente num congresso e estava discutindo um pouco isso com um grupo de terapeutas ali. A gente tem a falsa impressão que todo mundo entende de autismo. O problema é que só que não. Se você sair dessa tal da bolha azul de nós que vivemos o autismo, ninguém sabe nada sobre transtorno do espectro do autismo. Absolutamente nada sobre transtorno do espectro do autismo. Caramba, às vezes o próprio familiar da criança autista, que não é pai, que não é mãe, aquele vô, aquela avó, aquela tia, coisa e tal, não sabe nada sobre o autismo. E a gente vai imaginar que a sociedade sabe alguma coisa, não sabe nada. Então, por exemplo, nesse caso desse menino hoje, né? Menino bonzinho, menino doce de criatura, menino fácil de viver com ele, coisa e tal, não quer mais ir para a escola. Por quê? Porque ficam chamando ele de autista. Mas ficam chamando ele de autista de uma forma pejorativa, né? Assim, você é autista, ou seja, de uma forma pejorativa, como se isso fosse de fato tentando agredi-lo, tal. Então, mas por que isso acontece? Eu quero crer que essas outras crianças, elas não são pessoas más de índole má. Não acho que isso seja verdade. Simplesmente elas não têm a menor ideia do que nós estamos falando. Elas não têm ideia de que nós estamos falando do transtorno do espectro do autismo como um transtorno comportamental, do sofrimento que aquilo traz ao indivíduo, do sofrimento que aquilo traz à família. Então, a gente precisa furar a tal da bolha azul e começar a falar com a sociedade e não ficar falando só entre nós aqui dentro. Você veja que muitas vezes acontece uma coisa como essa e todo mundo, claro, porque a comunidade autista é uma comunidade muito sofrida. Então, quando acontece um caso como esse, todo mundo já se vira contra essas pessoas que fazem o bullying, mas não de uma forma instrutiva, de uma forma instrucional, mas de uma forma agressiva. Ninguém aprende sendo agredido. Então, a gente precisa entender que a sociedade não sabe sobre autismo. E se a gente quer, de fato, que as nossas crianças sejam mais bem acolhidas pela sociedade, é nossa função instruir a sociedade, não de forma agressiva, mas de forma pedagógica. Reflita um pouco sobre isso.